O relatório das urnas não está isento de eventual código malicioso, diz a defesa, diz a defesa, o Ministério da Defesa. Vai lá, pode rodar. O Ministério da Defesa percebeu que a sua nota estava sendo, que o seu relatório estava sendo deturpado tanto pelo TSE, quanto pelo Lula, quanto pela imprensa, e emitiu uma nota agora há pouco dizendo o seguinte: relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles, houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. E, segundo ponto, os testes de funcionalidade das urnas, teste de integridade e projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. Muito bem, e o Malafaia ironizou as urnas eletrônicas após o Ministério da Defesa não achar fraude, tá? Vamos na sequência porque é o mesmo tema, pode rodar. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para chegar a todo brasileiro, ele é simplesmente imperdível. Olha a minha declaração, eu quero declarar que as urnas eletrônicas brasileiras são seguríssimas. O Brasil é o único país do mundo onde a votação é 100% eletrônica. Superamos em tecnologia Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão, Coreia do Sul e Israel. Declaro mais uma vez que as urnas eletrônicas brasileiras são seguríssimas. O Brasil não tem o voto impresso para fazer qualquer auditagem. Reafirmo peremptoriamente que as urnas eletrônicas brasileiras são seguríssimas. Os códigos-fontes estão na mão de quem controla o TSE. E eu vou terminar esse vídeo cantando uma música, a música mais espetacular da resistência na época da ditadura contra a censura. Chico Buarque de Holanda faz uma música para driblar a censura cheia de metáforas e contradições e que eu vou cantar para vocês agora. Afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O cálice aí não tem nada a ver com o cálice de Jesus, é o calar a boca. Eu termino esse vídeo dizendo: salve, salve, santa, imaculada, intocável urna eletrônica brasileira. Paulo Cavalcante, começamos por você. Com certeza, né? Tentaram desmerecer a fala das nossas Forças Armadas, do relatório que ela colocou, e eles resolveram, então, olha, já que vocês não entenderam, eu vou desenhar para vocês. O problema é que não tem como auditar mesmo, o código-fonte não foi fornecido, há indícios de que há fragilidade grande e que é possível ter, sim, fraudes, e está aí. Agora, a nota à imprensa, que saiu no dia 11/11, às 10 horas e 30 minutos, ela fala algo poderoso, assinado pelos 3 generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e dá pelo menos 4 recados. Primeiro, dá um recado para todos os manifestantes, dizendo assim: olha, aos manifestantes, vocês estão exercendo o seu direito. Se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade, desde que façam com ordem e decência. Segundo, manda um recado para nós, jornalistas, nós aqui, né? Não tenham medo de fazer o trabalho de vocês, porque é livre a manifestação de ideias. Terceiro, manda um recado ao Congresso Nacional, deputados e senadores. Vocês precisam se mexer e exercitar o papel de vocês. Em quarto, manda um recado para outras autoridades. Entendam
os Xandões da vida que quiserem entender. Se o que vocês estão fazendo é legal ou é ilegal, é melhor parar e voltar a respeitar o Estado de Direito. Curto e reto. Muito bem. Ramon, sua vez. Essa conversa das urnas. O cara diz lá que é possível isso, é possível aquilo, é possível que OVNIs existem. Não é possível. É possível que o Daniel Alves consiga marcar o Mbappé numa corrida. É possível. Né? É um absurdo. Né? A nota do Exército é uma brincadeira. O Exército se diz. Né? É uma palhaçada aquilo. Primeira coisa, eu disse isso várias vezes aqui. Forças Armadas não têm função de fiscalizar pleito eleitoral. Forças Armadas não é poder constituído. Forças Armadas é burocracia do Estado. O general não apita nessa história. Nós temos uma ordem constitucional que estabeleceu funções. Né? E isso que foi feito aí é uma das grandes palhaçadas dessa eleição. Esse generalato vem dizer que pode ou que não pode. Não pode. E foram fazer exames técnicos lá, não conseguiram nem produzir um relatório decente. Né? Colocaram um relatório ali que, para não dizer que não encontraram nada, disseram assim, olha, é possível. E, Paulo, o código-fonte foi entregue para todos os órgãos de fiscalização em outubro do ano passado, inclusive para o Exército. Estavam de posse do código-fonte na mão. O que eles dizem é que, da maneira como foi feito o código-fonte, poderia sim, porque os alienígenas podiam invadir o sistema. Isso é um absurdo. Né? É brincadeira o que as Forças Armadas fizeram. A gente precisa lidar com a verdade. É fundamental que, quando a gente jogue para faça a argumentação, use a verdade. O código-fonte foi disponibilizado para as Forças Armadas, Polícia Federal, para o Tribunal de Contas, para os partidos políticos, porque esse é um protocolo que é feito todos os anos, não foi só agora. Se disponibiliza isso antes do processo chamado de inseminação das urnas. Não vamos contar mentira aqui. É preciso que a gente comece a jogar com a verdade. Quanto ao que aconteceu no bloco anterior, eu quero dizer aqui para o Moisés e telespectadores que, se dizer que o PT é ladrão, eu não vou deixar falar, porque nós somos mais de 2,5 milhões de filiados. E ninguém vai falar que o PT é ladrão na minha frente. Se você quer chamar alguém de ladrão, chame dando nome e CPF. Qualquer atitude fora disso é desrespeitosa e eu não vou admitir isso. Tá ok? Obrigado. Zezinho, sua vez. O debate é acalorado, mas ele tem que ser com ordem e decência. Mas vamos lá. A gente, quando vê ainda falar em urna eletrônica, e as Forças Armadas num dia dá uma nota, no outro dá, e também se falar que quer fazer greve, quer manifestar, vai lá para o Congresso, vai lá para frente, entendeu? Cobre, porque senadores foram eleitos, deputados federais foram eleitos, governadores foram eleitos, como é que fica? Então acabou. Eu acho que está na hora da gente virar essa página. Urna eletrônica são seguras. Se tem código-fonte, teve tempo para ver o código-fonte, então não dá. E o pastor Silas Malafaia está na hora de sair dessa militância política, ir para o altar, que o altar é santo, e fazer Jesus ser apresentado. Acabou. Esse é o maior milagre. Agora, quando começa a fazer militância, eu vou criticar. Acabou, vira a página, eleições daqui a 4 anos, e a gente tem que discutir a pauta do Brasil agora. Ricardo Frota, sua vez. Em relação ao pastor Silas Malafaia, eu sou um grande admirador. Ele fala aquilo que o povo precisa ouvir, né? O pastor Malafaia, ele não esconde nada, ele fala com muita veemência, com muita propriedade, é um cara muito estudado, muito instruído, e tem uma fala justamente direcionada para a população, para tentar esclarecer muitas coisas que acontecem na política, nas nuances, nas entrelinhas, e ele tenta aclarar para a população. Em relação às Forças Armadas, né, ela tem um papel constitucional relevantíssimo. Inclusive, o artigo 142 da Constituição Federal, ele pode ser invocado, inclusive para a garantia da ordem dos poderes. O que a gente está vendo aí que não está tendo uma ordem entre os poderes. Há um aviltamento, há um desrespeito muito grande entre as instituições. Isso pode gerar uma crise absurda. E se a gente observar,
um dos poderes estão se colocando numa situação, numa posição de muita superioridade. É lícito o que a gente está acontecendo, é legítimo o que a gente está vendo nas ruas, essas manifestações. A população está muito insatisfeita com essas urnas, não tem muita credibilidade, é um sistema que é falho, não existe nada 100% de certeza de garantia. Então eu acho que isso tem que ser questionado, e a nota das Forças Armadas é justamente isso. A interpretação que o Alexandre de Moraes fez foi completamente deturpado, né? Ele colocou como se não tivesse tudo normal, não tivesse acontecendo nada. E eles emitiram uma nota falando justamente o contrário. Não deram elementos suficientes para eles poderem fazer uma análise mais aprofundada. Eles fizeram dentro do campo da superficialidade e, dentre o material que forneceram para eles, não constataram nenhuma irregularidade. Amir, sua vez, por favor. Eu acho que essa questão das urnas eletrônicas é olhar só no retrovisor, quer dizer, é matéria superada, é matéria preclusa, não tem mais o que se discutir. Isso realmente é um assunto que já foi digerido, até nós já estávamos aqui, eu acho que o Lula já falou essas questões e puxou o assunto lá das urnas eletrônicas para problemas futuros. Mas eu lastimo que tenha acontecido isso. Primeiro, que não é competência das Forças Armadas, elas são instituições do Estado para a defesa dos interesses do país, quer dizer, a defesa contra os conflitos externos, coisas dessa. E também a ordem pode ser, mas não é o caso aqui. Aqui não tem nada de desordem. Aqui há os manifestantes que foram aí, primeiro cometendo crimes, né? Quer dizer, essa questão de barrar as estradas aí, quer dizer, essa interdição das estradas, das rodovias federais, das rodovias estaduais, isso é criminoso. Então, quer dizer, quanto a esse aspecto, está sendo tratado, é uma questão que vai ser resolvida junto ao Poder Judiciário, que vai analisar a aplicação das multas, que vai analisar, sobretudo, a conduta criminosa. Então, essa é uma matéria. Agora, se vai manifestar diante dos quartéis, quem tem saudade da ditadura não passou por ela. Quem passou por ela tem marcas indeléveis. Eu acho que o nosso regime melhor, mais adequado para o gênero humano é a democracia. A democracia não vai pensar em conflitos, e os conflitos se resolvem no embate de ideias, não é no extermínio, como era no processo da ditadura. Então, meus amigos, urnas eletrônicas não há. Agora, tem a possibilidade. A possibilidade é infinita. A possibilidade, nós vamos chegar num nível assim onde a imaginação alcança. Aqui não é uma questão de imaginação, é uma questão de verificação de um instrumento eficaz para a contagem dos votos. E isso foi provado a nível universal, né? Entidades mais variadas do mundo inteiro vieram aí e disseram ok. Então, as Forças Armadas também disseram ok. Depois fizeram um post-scriptum, né? Quer dizer, vieram e emendaram, dizendo, não é bem assim, é diferente. Olha, isso é matéria sepultada. O que está na cova são como os mortos da Covid. É uma matéria que não se discute mais. Moisés, sua vez. Em primeiro lugar, as Forças Armadas não estavam atrás de fraude. Elas estavam, no relatório é bem claro, eles estavam atrás de pontos fracos, procurando se havia pontos fracos ali nas urnas. Tem um relatório aqui também, vou ler só um trechinho aqui rápido, que ele diz o seguinte, olha só, travou aqui. Mas eles disseram assim, logo após ser parcialmente proibido o acesso ao código-fonte, as Forças Armadas não tiveram como atestar com clareza, com precisão, se os códigos-fontes eram seguros. Tá? Na parte do relatório. Eu tinha até colocado aqui, mas o telefone travou, até destravar fica difícil de ler. Então é o seguinte, houve restrição do próprio TSE. Ora, se eu quero transparência e se eu quero tudo muito certinho, por que eu restringo? Olha, você pode olhar aqui, mas com cuidado, só até aqui. Daqui você não passa. Você vai olhar aqui a casa, mas você vai olhar a casa pela planta da casa. Você não vai olhar a casa normal, não. É só pela planta da casa. Então, pessoal,
Fica muito difícil dessa forma. Então o GC ele também estava errado quando diz a Forças Armadas não encontrou fraude. A intenção não era essa. O relatório diz que a intenção era encontrar pontos fracos, se havia alguns pontos fracos ali. E com relação ao Cujuí, quando ele ficar dizendo, porque os bolsonaristas usam arma, os bolsonaristas sacaram arma, a Carla Zambelli, bolsonarista, ele está generalizando, porque eu também sou um bolsonarista, e me sinto ofendido. Aí eu vou fazer a mesma retórica com ele. Vou colocar ele tudo no mesmo bolo. Quando ele quiser falar da Carla Zambelli, aí ele individualiza. Quando ele quiser falar do Roberto Jefferson, ele individualiza também.